Fala trader, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club, falando sobre estudo de mercado com base no modelo de análise do SMC, o Smart Money Concept. E antes de começar aqui, eu peço a você que se inscreva, envie esse conteúdo para um amigo mais próximo que você tenha, que o bicho tá pegando, né não, Jader? Doideira demais, é isso aí. Cada dia mais pessoas conhecendo o SMC, vindo para o nosso canal, se juntando ao nosso clube. Isso é um ponto positivíssimo. A gente vê que de fato está agregando valor às pessoas. As pessoas estão começando a enxergar o poder desse tipo de análise. Então, para cima, lembrando que amanhã é Black Friday, tá? Então, provavelmente o mercado vai ser como foi hoje, paradinho. A bolsa aqui, horário especial. Alguns mercados fechados. Então, atenção a esses picos aí de volatilidade e vamos para cima com conteúdo. Exatamente. Hoje foi um dia que rolou uma oportunidade. Cara, rolou uma oportunidade, mas não foi aquela, né, que a gente realmente aguarda, mas de toda forma aconteceu. Vou falar no final da minha parte aqui e aí vocês vão entender, tá? O Ibov, como eu falei para vocês, ó, olha só a movimentação de hoje. Olha só como abriu, né? O mercado ele abre nessa região. Eu já tinha comentado com vocês que de fato ele já estaria mitigando esse novo impulso. Então, a partir de agora, a gente tem um buy side nessa região, tá bom? Inclusive, a gente já pode ver como uma trend line aqui, ó, região de liquidez. Então, a gente sim tem a expectativa da continuidade desse movimento e eu vou entrar com mais detalhes já no mini índice. Até então, quando ele validar esse topo, teremos esse fundo como referência para a reversão do movimento. Mas até então, galera, embora ele já esteja passando por uma outra região, um outro ponto aqui, ó, nessa região que vocês estão vendo, que já está ultrapassando, já está rompendo esse order block, não fique pensando que agora é só venda, venda, venda. Ele pode sim acionar vários gatilhos de compra. Inclusive, é importantíssimo você alinhar o fluxo de ordem, ou seja, sair da estrutura menor para maior. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? O dólar, só para vocês entenderem, eu tinha marcado essa linha de tendência aqui, olha só que interessante, né? Houve uma captura dessa movimentação. E aí, como eu tinha comentado com vocês, tudo isso que está acontecendo aqui no dólar não passa do quê? Não passa de uma lateralização. Ó. A partir desse momento, a gente vê que existe equal high, ó, existe equal lows aqui nesses pontos, ou seja, é liquidez em ambos os lados. Até então, eu sugiro que você tenha paciência e aguarde o rompimento dessa estrutura. Tá? No subfractal, você vai ter uma visão muito mais clean, digamos assim, tá? Embora muita gente acha, né, que não, que fica meio turvo, né, a situação, mas de toda forma, quando você baixa ali o fractal, você vai entender melhor o que é que eu estou falando, tá? Isso aqui tudo é liquidez, eu vou deixar exatamente dessa forma. Então, a liquidez que já está sendo elaborada ali, a gente tem isso aqui como característica de um sweep de liquidez. Lembrando, toda essa movimentação que vocês estão vendo aqui é continuidade de baixa, tá bom? Então, o dólar ele pode começar a impulsionar ou a corrigir esse movimento aqui. Até então, estou na dúvida, o que é que você faz? Dá uma guardada, né? Dá uma olhada no cenário mais interno, tá bom? Para você entender que pode sim acontecer algumas oportunidades ainda, beleza? Então, com base nisso, você tem referência de order block aqui para o dólar nessa região aqui abaixo, ó. Isso aqui é um ponto de parada bem interessante para ele poder corrigir, quem sabe, né? Começar a perder esse fundo, corrigir para poder continuar essa queda. Então, esses são os pontos de parada. Até então, a gente tem essa extremidade, essas duas extremidades, esse ponto aqui de atenção, porque ele pode ainda, querendo ou não, como eu falei para vocês, buscar uma região aqui ainda, ó. Quem sabe até fechar esse próprio imbalance aqui, ó, nessa estrutura, fechar ele todo para continuar a queda ou até mesmo chegar naquela extremidade, naquele order block que justamente é esse mesmo aqui que você está vendo, tá? Pode ser que ele venha aqui em cima, beleza? Como é que ele vai configurar essa continuidade dessa alta? A partir do momento que ele começar a perder, perde esse topo aqui, ó. Até então, se ele perde esse topo, captura esse equal high, retorna aqui, induzir, pode continuar comprando, viu? Agora aguarda uma indução. Por quê? Porque são pontos de extremidade de liquidez. Então ele pode querer fazer uma varredura em cima, uma outra embaixo e aí ele subir. Beleza? Então preste atenção. Só pega o trade no dólar se você vê uma oportunidade clara, justamente por conta dessa movimentação aí. Tá certo? O mini índice, como eu tinha comentado com vocês, a abertura do mercado veio exatamente numa captura. Ó, exatamente nessa captura aqui de liquidez,
E aí, cara, esse order block aqui, ó. E pasmem, olha só que interessante, né? Refinar o order block sempre é importante. Olha só onde o preço vem, já. Exatamente aqui, ó. Nesse ponto. Então, assim, se você quisesse colocar um stop mais para baixo, 150 pontos, você teria pego esse trade. Ou se você tivesse reduzido esse trade aqui em 100 pontos mesmo, você também teria pego esse trade. Eu tinha comentado com os alunos porque o racional foi um só. Se você botar o vídeo lá, hoje no ao vivo eu estava falando para eles, né? E eu falei aqui também para vocês, ó. Nós estávamos nesse movimento de impulso. E esse movimento que tinha acontecido, ó, já tinha entrado nessa região dos 50%. E foi exatamente esse 50% aqui, tá certo? Então, a partir desse ponto que ele já entrou aqui nessa região dos 50%, a gente entende que ele pode começar a querer capturar toda essa movimentação aqui, ó. Então, através desse movimento que existe muita liquidez, eu começo a caracterizar todos esses pontos aqui acima como alvo. E aí é exatamente isso que acontece. É uma subestrutura e você fica pensando, ah, mas eu vou aguardar uma confirmação, uma coisa ou outra. Mas o próprio movimento é de continuidade. Ó. Isso aqui, ó, a estrutura é continuidade. Então, o que é que a gente tem agora para os próximos momentos aqui no mini índice? A gente tem a perca desse topo aqui, ó. Tá bom? Ele vai começar a capturar, ele vai romper esse topo para poder aí, então, buscar um outro ponto de interesse à esquerda do gráfico e aí começar essa correção. Até lá, a gente tem essa estrutura. A gente também tem esse ponto aqui, ó, como uma referência que o preço tende e pode também querer capturar essa região aqui de liquidez, tá? E é essa região que vocês estão vendo aqui nessa estrutura. Então, caso ele volte aqui, é um ponto também de entrada para a continuidade desse movimento. Afinal de contas, ele tem que romper esse topo, beleza? Então, fiquem bastante atentos nessa região. Fica o viés dessa forma. E o trade que rolou foi exatamente aquele lá, né? Um trade bem simples, tá? Eu até tinha falado para os alunos que eu gostaria de ter pego esse trade em qual sentido? Esse trade aqui, ó. Eu queria ter pego esse trade se ele viesse um pouco mais abaixo nessa região desse order block aqui, ó. Um pouco mais abaixo e ele também deveria ter perdido esse topo. Ele perdendo esse topo, eu tinha confirmado esse movimento aqui, ó, como uma quebra de estrutura. E aí eu teria o quê? Esse novo range de negociação. Através disso, eu ia ter uma liquidez aqui, né? Talvez ele viesse até um pouquinho mais abaixo para a gente nivelar, né? Ficar bonitinho de livro. Essa liquidez aqui, ó, já acima dos 50%. E eu teria pego esse trade exatamente nessa região. Mas aí não ficou legal para mim. Então, de fato, não teve oportunidade. A oportunidade que teve foi nesse sweep. Inclusive, teve aluno que queria vender. Iria vender exatamente aqui, ó, nesse ponto, tá? O preço retorna. Aí o aluno chegou e mandou lá, né? Porque é importante você ter essa comunidade. Existe a viabilidade de pegar esse trade aqui vendido? Eu disse não. Por quê? Por conta da estrutura maior. Que era o quê? Alta, entendeu? Então a gente tem que entender isso e foi isso que aconteceu, tá? Respondeu ali, ó, cerca de 185 pontos. Se tivesse entrado, teria tirado no zero, tá bom? E também teve aluno que fez o quê? Pegou o trade aqui, ó, já pegando o trade nessa subestrutura, capturando essa liquidez. Ele começou a responder, quando ele respondeu, retornou nesse ponto aqui, ó, eu comecei a dizer, pessoal, coloca no 0 a 0. Todo mundo colocou no 0 a 0 e graças a Deus ó, ninguém foi estopado. Beleza? Então top demais você também ter esse conhecimento. Eu falei que era um movimento, era uma continuidade de alta, tá? Era uma continuidade de alta. E aí o que acontece? Foi isso que rolou hoje, tá? O que é que a gente tem os movimentos para o mini índice? Exatamente esse que eu comentei com vocês. Tenham cautela, porque de toda forma, isso aqui não deixa de ser também uma liquidez. E também aqui embaixo não deixa também de ser uma liquidez. Beleza? Show de bola? É isso, Jader. Vamos para cima. Eu só. Bora. Vamos lá, meu povo. Começar hoje falando aqui do ouro, né? O ouro, o que é que eu tinha falado ontem pra gente? Pra vocês, né? Que a gente poderia ter esse possível movimento aqui do ouro, ó. Que a gente tinha esse topo, teve essa movimentação aqui que gerou esse flip, que indicou essa movimentação aqui de correção e buscou exatamente esse ponto. E aí o que foi que eu falei para vocês? Que o ouro está na região decisiva, que a região decisiva dele estaria exatamente aqui acima de 50%, onde a gente iria ver se ele vai continuar alta para perder topo ou se ele ia trazer alguma confirmação para começar a cair.
E aí foi onde eu disse, galera, uma compra aqui, certo ou errado, a gente vai ter o alvo aqui em cima. E deixei, inclusive, desenhado para vocês que esse aqui seria o topo que a gente queria ver o ouro perdendo para fazer essa movimentação de choque interno e buscar exatamente esse reteste aqui, ó. Como vocês podem ver, ele não retesta, tá? Ele faz a movimentação do choque interno, mas ele já entrega o preço lá acima e trabalha acima de 50%. Galera, o que é que a gente tem aqui para o ouro agora? Primeiro, vamos lá. Tem todo esse movimento aqui, ó, dessa estrutura que impulsionou. E na subestrutura a gente tem esse movimento aqui, beleza? Que é um movimento que já foi mitigado. Então o ouro, o mercado Forex em si, ele tá numa região decisiva, porque ele está todo muito esticado e a gente quer saber exatamente isso. Se ele vai querer corrigir toda essa movimentação ou se ele vai continuar esticando para buscar mais alvo, beleza? Então o ouro está nesse movimento aqui que vem bastante, ó, vem bem mitigado. Eu acredito que ele ainda possa querer capturar essa liquidez aqui, ó. Vim buscar a captura dessa liquidez que é gerada aqui nesse ponto. Então acredito que o ouro ele possa continuar aqui para buscar esse ponto e vai ser a região que a gente vai precisar ter muita atenção. Se ele chega nesse ponto aqui e confirma para cair, e ele vem perdendo esses fundos, ó, depois que ele fizer essa movimentação assim, ele vier perdendo fundo, a gente pode acreditar que ele vai capturar esses fundos e corrigir esse ponto, beleza? Se ele vier aqui subindo, só alinhando o fluxo, dando continuidade, a gente pode acreditar que o ouro vai perder esses topos e dar continuidade na movimentação altista, tranquilo? Então, essa é a estrutura que a gente tem aqui para o ouro, que a gente precisa aguardar para saber se de fato ele vai querer corrigir agora ou se ele já vai querer vir fazer essa movimentação de boys aqui em cima, tá bom? Então, o que é que a gente pode olhar como movimento para pensar em trade para o ouro? Primeiramente, dentro dessa estrutura que tem esse choque, a gente vê que já deixa essa estrutura aqui, deixa essa equalização de topos, tem liquidez e começa esse movimento corretivo. Esse movimento corretivo ele já captura os fundos, então ele já pode estar jogando para cá. Inclusive, hoje eu pensei em pegar esse trade, tá? Não peguei esse trade aqui nesse ponto, por quê? Porque hoje é feriado. Como vocês podem ver, ó, o ouro já está fechado, está em horário especial. Então ele fechou às 3 horas da tarde aqui para mim nos Estados Unidos. Então não valia a pena mais pegar o trade, eu ia ter alguns minutos apenas e ia ter que fechar a posição. Então eu deixei o trade andar mesmo, deixei o gráfico andar para a gente ver se ele continua. O que é que eu espero para o ouro agora? A captura de toda essa liquidez, ó. Toda essa liquidez aqui desses topos e essa equalização aqui. Para ele fazer essa movimentação e vir de fato trabalhar aqui em cima, vai ser a nossa região decisiva para o ouro, para saber se ele vai perder topo ou se ele vai querer corrigir uma próxima estrutura, no caso seria abaixo desse primeiro ponto, beleza? Aqui para o euro, o que é que eu falei para vocês ontem? A mesma coisa, tá? Região decisiva também, galera. Por quê? Ó? Muito esticado. O mercado é muito esticado. Ele vem, ó, fazendo respiros muito rápidos e continua a subir. Então a gente precisa saber se ele vai continuar perdendo topo ou se ele vai corrigir. O que é que a gente tem aqui para o euro? A gente tem essa estrutura aqui, que já veio buscar uma região muito descontada, como eu falei ontem, e que começa a perder topo. Ó. Ela começa de fato a perder topo. Ontem deixei para vocês essa região aqui de alerta, era essa estrutura que o euro tinha, e deixei essa região como a primeira região que a gente poderia estar aqui atento para fazer essa movimentação de choque. De fato, ele faz, a gente passa a ter essa nova estrutura aqui para o euro, exatamente nesse ponto aqui, ó. Começa a trabalhar abaixo de 50%, eu acredito que ele vai dar continuidade nesse movimento aqui de alta, para buscar topo, e assim como o ouro, a gente vai ter a região decisiva aqui em cima. Ó. Aqui é onde a gente vai saber. Se ele chegar nesse ponto aqui, confirmar e começar a perder fundo, a gente acredita que ele vai corrigir abaixo dessa estrutura, buscar um ponto mais forte lá de liquidez para poder dar continuidade na alta. Se ele for somente alinhando o fluxo, se ele vier aqui subindo, ó, só fazendo boys, respeitando os fundos e quebrando os topos, muito provavelmente a gente vai ver um boss nesse ponto aqui em cima, uma nova estrutura de alta para poder buscar os próximos alvos lá de toda essa região macro, certo? Para vir buscar os próximos pontos lá, para depois, quem sabe, a gente ver essa confirmação e o início de uma correção. Beleza? Então, para o euro, na microestrutura, o que é que a gente pode analisar? Olha só, galera, só para frisar para vocês.
Olha a movimentação que a gente teve hoje no mercado, tá? Bolsa americana fechada, ela influencia muito, galera. Influencia muito, não tem para onde. A gente tem a volatilidade fica realmente, ó. Por que tem essa movimentação aqui primeiro? Porque isso aqui foi durante os horários que estavam abertos outras bolsas, tá? Até Londres. Depois que fechou Londres, o mercado morre. Amanhã, muito provavelmente, é Black Friday, os horários também serão horários especiais. A gente pode ter movimentações também desse sentido aqui. Apesar de, até pelo fato de que já é sexta-feira também. Então, a gente pode aguardar para o euro, ele dar continuidade nessa movimentação de alta, tá? Depois que ele busca essa região de 50% aqui abaixo, ó, ele já quebra uma microestrutura, já faz um minor boys aqui, um choque interno nesse ponto. A gente tem essa estrutura micro aqui para o euro. A gente tem toda essa liquidez aqui gerada, ó, toda essa liquidez gerada aqui abaixo, e a gente pode ver o euro fazendo essa movimentação aqui de captura para poder dar continuidade nesse movimento e testar aquela zona lá acima, tá? Inclusive a gente tem um ponto aqui, ó, que pode ser um ponto de parada para esse preço do euro, beleza? E a gente pode ver como é que ele reage aí. Ele também tem alguns pontos mais aqui abaixo, caso ele queira continuar mitigando esse movimento. Aí é só a gente ficar atento em como ele trabalha nas regiões de order block. Tranquilo? Mas o ponto principal, vou deixar aqui para vocês, ó. Vai estar aqui em cima, a gente vê como é que o euro vai trabalhar nessa região. Tranquilo, galera? Então, essa é a análise que a gente tem aqui para amanhã, que a gente pode esperar do euro e do ouro, os principais ativos que a gente vem operando esses últimos dias, os alunos da escola. Então, espero vocês amanhã. Curte o vídeo, compartilha. Amanhã a gente vai ter o nosso aulão. Então, se você ainda não está na comunidade, já clica no link, passa para a nossa comunidade, faz parte desse aulão. A gente vai passar muita coisa para vocês, muita informação, muita coisa que pode agregar a vocês, beleza? Então, amanhã a gente se vê com mais estudo de mercado e o nosso aulão. Até mais, Valeu! pessoal. Simbora. Valeu.